Tá. Bom, vamos lá então. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Tá? A nossa aula de hoje, como vocês devem ter visto no recadinho da tia Luana, né? Agora vocês estão ligeiros com o vídeo, né? Vocês estão assistindo todos, só por causa do Simone de Sumária, né? Para ver se acontece alguma coisa, né? Ela ficou tão empolgada com o negócio lá do Marcelo, das faltas, como é que é? Faltas engraçadas, como que é? Faltas legais. Isso. O assunto lá tão empolgada, faltas legais, faltas engraçadas, que ela até esqueceu do assunto dela. Vocês viram no finalzinho? Ela, gente, então espero vocês à noite. Da professora Luana, vocês vão, né? Vai, toma. Eu só fico filmando, né? A hora que eu catar, aí vocês vão ver só. Vamos lá. Vai dividir com a gente, né? Com certeza, já tem um mais ou menos. É que eu não sei se eu posso dividir, mas eu vou dividir. Então tá bom. Eu vou mostrar numa próxima ocasião, só que você tem que ficar quietinho, ele não vai falar nada pra ela. E também não pode ficar rindo da cara dela pra você olhar, tá? Tá bom. Muito tenso. Vamos lá, então. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre referências bibliográficas. Na última aula, a gente trabalhou com sumário automático. Pode rir, Simone Sumário. Pode rir, não tem problema. Enfim. Trouxe uma frase para vocês: não tenha medo da mudança, coisas boas se vão para que melhores possam vir. Isso é verdade, né? Porque a gente, depois que sair dessa pandemia, a gente vai ver e falar assim: nossa, olha quanta coisa que eu pude aproveitar nessa época que eu estou em casa. Oi, Tati! Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Bem, e você como tá? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Então tá. Hoje a gente vai trabalhar com as referências bibliográficas. O que seria isso, né? Por que a gente tem que saber fazer essa formatação correta? Quando você for apresentar um trabalho, ele tem que ter um embasamento, né? A gente chama assim, é um embasamento científico, ou seja, da onde você tirou aquilo, né? Não veio só do seu pensamento e tudo mais, né? Veio de algum lugar. Então, você tem que indicar aquilo lá no seu trabalho para que ele seja aprovado, né? E para que a pessoa que esteja avaliando vá lá e encontre o que você estava falando, se era verdade ou se era mentira. Então, é necessário que você tenha algumas partes que são essenciais para esse embasamento. Então, tem que ter o autor, o título, a edição, o local, a editora e a data de onde você tirou aquilo lá. Só que para cada tipo de trabalho, para cada tipo de pesquisa, tem um tipo de formatação, que é o que a gente vai ver também. Outra coisa, essa parte de colocar referência bibliográfica, ele deixa mais padronizado, né? Então, deixa mais bonito quando você vai analisar o trabalho, né? E outra coisa também, facilita pesquisas posteriores. Então, você fez um trabalho, foi um trabalho bacana, com certeza ele vai ser aproveitado como exemplo, né? E tudo mais. Exemplo de referência bibliográfica, referência bibliográfica em livros, né? Professora, mas, por exemplo, eu tenho a citação direta e a citação indireta. O que é citação? É você colocar algo que você leu no seu trabalho. Então, tem aquela que é chamada direta, ou seja, você copia e cola e coloca no seu trabalho.
E a indireta, aquela que você fala, assim, então, por exemplo, segundo fulano de tal, que disse que tal coisa, então você fala o que a pessoa falou. Então, isso é uma citação indireta. Então, no caso, quando você vai citar copia e cola, você pode copiar e colar, porém, você tem que começar com aspas, né? Então, você está citando o que a pessoa falou exatamente como está escrito. Então, nesse daqui que eu trouxe para vocês, ó, paralelamente à crônica leiga aparece a dos jesuítas, blá, 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 fecha aspas, moral. Como que você vai, isso daí você coloca dentro do seu trabalho. Colocou dentro do seu trabalho. Na referência, lá nas últimas páginas, você vai ter que pôr lá o sobrenome do autor, o nome do autor, o título do trabalho, né, do texto, né, qual é a edição, qual é a editora e o ano que foi publicado. Tá? Isso daí é quando você vai fazer citação de livro. Você pegou um livro lá da biblioteca, né, e vai fazer a citação de lá e vai olhar aquele livro e colocar como referência. Regra, importante. Regra para BNT, tá? Tem algumas instituições que às vezes faz umas pequenas alterações, não são tão dessa forma aqui. Então, por exemplo, sobrenome do autor, ele tem que vir no começo, né, em letras maiúsculas e negrito, tá? Então, sobrenome do autor tem que vir no começo. Aí o nome, os outros sobrenomes, abreviados ou não, vem depois. O título do meu texto, de onde eu estou copiando aquela matéria, tem que vir em negrito. Você pode grifar ou pode inclinar, mas não é obrigatório, mas tem que vir em negrito. A edição, se houver, local de publicação, a cidade, né, a editora, a data da publicação, distribuição, impressão ou outra, tudo que você tiver, você pode inserir no seu trabalho como referência, tá? Então, você pode colocar isso daí tudo lá na hora da referência. Outro jeito de você referenciar também, que não é tirado do ponto, né? É contado dessa forma mesmo. Você pode usar o título, na hora que você for escrever o título, que ele é em negrito, né? Você pode colocar cada letra inicial de letra maiúscula, forma inicial de letra maiúscula. Ou você pode colocar a primeira letra em maiúsculo, né, o comecinho, e depois deixar tudo minúsculo. Então, você pode usar dessa forma, tá? Tá certo. E como que eu vou saber se eu vou utilizar essa forma exatamente? Quando eu estiver no seu trabalho, o professor te indicar, fala assim, olha, vai ter lá o manuscrito que você vai ter que escrever, então, referências bibliográficas, vai ter lá, normas ABNT. Então, você sabe que vai ter que se basear nesse tipo de norma, tá? Ou, então, vai ter lá, manual da instituição. Aí você vai olhar lá no manual como que vai ser feito a referência bibliográfica, tá? Então, se tiver escrito no manual da instituição, você busca da sua instituição. Se não, normas ABNT é dessa forma. E como você faz a referência bibliográfica de sites? Por que sites? Sites é o que a gente utiliza bastante, né? O que a gente utiliza mais, pesquisa na internet o tempo todo, né? Então, depois de colocar o autor do título, tal qual você faz nos livros, você deve acrescentar a expressão disponível em. Aí você coloca o endereço eletrônico de onde você tirou aquela informação. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre exemplos de vírus mais comuns no ambiente cibernético, sei lá. Aí você vai colocar lá, a hora que você pesquisar, vai sair, a hora que você clicar em qual você vai, lá em cima vai estar constando o endereço eletrônico. Então, aquele endereço que você vai colocar, disponível em blá, 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 você coloca lá. Depois disso daí, você vai ter que colocar acesso em, ou seja, quando foi acessado aquela matéria, ou seja, quando você fez aquela pesquisa. Tá? Então, você coloca a data de quando você acessou.
Tem algumas instituições que pedem para colocar hora, mas é opcional, esse negócio aí não precisa. Então, ficaria dessa forma aqui, ó. Sobrenome do autor, nome, né? Depois vem o título, o nome do site, o ano e quando foi disponível em o endereço e depois o acesso quando foi acessada aquela matéria, tá? Por exemplo, Márcia Fernandes, né? Fernandes Márcia, palavras difíceis e seus significados. Esse título está no Toda a Matéria de 2019, disponível em... Aí está lá todo o endereço e depois quando foi acessado aquela matéria. Então, é dessa forma que você faz a referência de um site, tá? Aqui tem outros tipos de exemplo, tá? Por exemplo, tem outros tipos de referência que você também pode buscar. Nesse arquivo que eu trouxe para vocês aqui, ó, tem toda a matéria, tá vendo? Referência de site, ele tem vários tipos que você pode estar utilizando. Esse daqui, ó, publicação periódica com autor e publicação periódica sem o autor. Tá? Você também pode fazer dessa forma. Só que daí é aquele negócio que eu falei para vocês. Cada especificação de cada instituição vai vir de uma maneira que você tem que seguir. Nem sempre você vai poder utilizar aquele mesmo formato que você usou nos anteriores. Tá? Então, tem que ficar bem atento, porque isso daí perde muito ponto quando você for postar isso daí. No Word 2000, aliás, no Word Office, tem como você puxar referência bibliográfica automaticamente. Mas, dependendo do jeito que você vai lá buscar, às vezes não dá certo ele vir do jeito que você quer, tá? Então, eu trouxe para vocês um passo a passo de como que você faz. Se caso você quiser utilizar, também pode utilizar. Mas, assim, eu particularmente, eu prefiro fazer manual. Eu faço manualmente as referências bibliográficas. Tem algumas instituições que pedem em ordem alfabética. Também fica essa dica, porque às vezes, dependendo, você vai ter que colocar em ordem alfabética, tá? Então, o ideal é que você vá fazendo e vá gerando. Vai fazendo, vai gerando. Vai fazendo, vai gerando, que daí ele dá certo. Esse daqui é o passo a passo, né? Então, ele indica para você se é um livro, se é um relatório, se é uma ata, se é um artigo, se é um site, tá? Então, aí você tem que preencher toda essa parte aqui para poder buscar o que você quer. E quando você gera ele te dá as opções que você precisa. Então, nesse caso aqui, ó, foi de site. Então, ele coloca lá qual é o nome da página, onde eu acesso o site, qual que é o URL, ou seja, o endereço eletrônico de onde eu fui buscar, tá? E o ano que foi publicado. Aí, depois, você pode inserir a bibliografia ou as referências. Geralmente, quando você vai fazer trabalho acadêmico, TCC é referência bibliográfica, tá? Referência é da onde você está tirando, ok? E aqui é o jeito como ficou no final. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Eu vou abrir aqui o arquivinho para eu estar mostrando para vocês como que fica. Achando que o povo ia entrar mais tarde? Cadê a dona Pamela? Falou que vinha, que não veio, né? Seu Vicente, o Wallace, né? Bom, enfim. Aqui eu tô no começo do trabalho, tá? Para eu ir lá pro final, para eu descer lá pro fim de tudo, eu vou apertar as teclas, ó, Ctrl End, vai pro final, Ctrl Home, vai pro começo, ó. Então, Ctrl na tecla, ó. Tecla Ctrl. E aqui eu tenho o End e eu tenho o Home, ó, os dois juntos. Então, se eu apertar o Ctrl End, vai para o final. Ó.
Se eu apertar Ctrl Home, vai para o começo de tudo, tá? Então, são alguns atalhos. Ao invés de você ficar descendo, ó, se eu fosse descer página por página, olha só quantas páginas tem o trabalho, 22 páginas, eu ficaria até amanhã e não desceria todas as páginas. Mentira. Então, eu vou Ctrl End, ó, vai até o final. Bom, primeiro, vou mostrar para vocês como que funcionam as referências bibliográficas de forma automática. Primeiro, vou lá pesquisar aonde eu quero buscar as informações, né? Então, ó, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa sobre os tipos de vírus mais comuns na internet. Vamos supor que eu vou fazer um trabalho sobre vírus. Então, ó, quando eu busco lá na internet, ele me dá muitas coisas, tá? Ah, detalhe, quando você for fazer um trabalho que precisa trazer alguma referência, não utiliza a Wikipédia, tá? A Wikipédia ela não é considerada fonte de referência, tá? Então, se você for pesquisar, pesquisa em tudo quanto é lugar. Mas a Wikipédia não coloque como referência, porque não sei. Então, vamos supor lá, ó, conheço 5 tipos de vírus mais comuns na internet. Isso aqui é um blog, tá? Posso pesquisar de blog? Pode, da internet, tranquilo. Você só precisa buscar, né, ter em mãos da onde tirou aquela informação, né? E as datas, né? Então, ó, tá vendo aqui? Aqui eu não tenho, é um blog, mas ele não tem data. Tem. É do Algar Telecom, é uma empresa, Algar, e a data da publicação é 10 de dezembro de 2018. Então, dá para mim estar utilizando. Então, como que eu faço para pôr aqui no meu trabalho? Eu vou pôr aqui, ó, dividir em 2 telas, para a gente ver. Vocês lembram como faz para dividir em 2 telas, né? Vocês já esqueceram? É o Windows 7, isso? Isso, Windows 7, muito bem. Não esquecemos de tudo, né? Vamos lá, então. Aqui, ó, eu vou vir em referências, tá vendo? Ó? Eu tô na parte de referências e eu preciso inserir uma referência aqui dentro, né? Então, como que eu vou fazer pelo Word? Primeira coisa, eu vou procurar aqui, ó, nas referências. Eu vou vir aqui, ó, gerenciar fontes bibliográficas. É a primeira parte que eu tenho que ir. Aí aqui, nesse gerenciar, eu já tenho algumas prontas aqui, ó, que eu andei dando umas... trabalhando um pouquinho com o pessoal, então eu já coloquei algumas, tá? Mas a gente vai inserir uma nova, tá? Então, como que eu faço? Ó, vem em nova. Aí aqui nesse nova, ele vai falar que tipo de fonte que você está procurando. É um livro? É uma revista? É um relatório? É um site? É uma arte? Uma gravação? Então, tem vários tipos. Eu vou pegar de site, né? Como que eu vou pôr o autor aqui, ó? Aqui tem diferença, tá? Deixa eu ver se eu... Não tá descendo. O Windows 7 não tá indo. Aqui, ó, é uma empresa, tá? Não é uma pessoa. Então, tem diferença. Se fosse uma pessoa, seria autor, tá vendo? Então, vem aqui, ó, vem sobrenome e nome. Como é uma empresa corporativa, como é uma empresa, então vem aqui, ó, autor corporativo. Então, eu venho aqui, ó, e busco lá, ó, Algar Telecom. Nome da página da web. Aqui, ó, é o site, né? O nome da empresa. Né? Então, aqui no caso, ó, Algar Blog Conexão, CNX, Algar Telecom. Vai ser Algar Telecom mesmo. Algar Telecom. Aqui, ó, é o nome do site.
Como que eu sei qual que é o site? Quando eu faço a pesquisa, é esse pedaço aqui, ó. algartelecom.com.br, tá? Copio, né? Vou lá no algar.com, copiar, e eu venho aqui, ó, colar, tá? O ano, a gente vai, vou falar de novo, ó, ano, 10 de dezembro de 2018. Então, 2018, dezembro, 12, 10. E eu vou aqui e procuro agora o endereço inteiro. Coloquei lá, vou dar OK. Aqui, ó, Algar Telecom. Olha como ele vai ficar quando você for colocar as referências, tá vendo? Então, só que como ele fica, ó, Algar Telecom, 10 de dezembro de 2018, fonte de onde tirou. Tem um pequeno probleminha aqui, ó. Cadê o acesso? Tá vendo? Se eu clicar aqui em fechar, beleza. Quando eu for inserir as minhas linhas, as minhas referências bibliográficas, eu venho aqui, ó. Eu venho bibliografia, mas eu venho aqui, ó, referências, ó. Quando eu clicar em referência, ele vai me trazer tudo que eu já tenho lá, que eu já cadastrei algumas. Então, ele me traz dessa forma, ele traz em ordem alfabética, tá vendo? Algar Telecom. Porém, ele não veio colocado, aí você vai ter que fazer manual, ó. Acesso em... Aí eu vou pôr lá o 24/8/2020. Eu vou ter que fazer isso, tá? Então, ele não me deixa colocar, ele não vem escrito o acesso em, tá vendo? Então, para eu ter completinho pelo automático, então dá um pouco mais de trabalho. Então, o que eu sugiro, quando você for fazer referência bibliográfica, eu, particularmente, eu prefiro fazer manualmente. Então, o que eu faria? Referência, então vem lá, Algar Telecom. Aí vem o nome, né? A data, né? 10 de dezembro de 2018. O título, né? Da minha matéria, ó. Conheça os 5 tipos de vírus, Ctrl+C, ó. Ó, veio com letra grande, ó. Como que eu faço para tirar? Ó? Borrachinha, para limpar a formatação, tá vendo? Conheça os tipos de vírus na internet. Aí depois vem não é acesso, cadê? Disponível em. Aí eu coloco o endereço da minha página. Esse aqui, ó. E depois vou colocar o acesso em, que eu coloco a data. Aí, como que eu faço a formatação disso aqui, ó? Isso aqui é Times New Roman, tamanho 12. E o alinhamento, ele é à direita, à esquerda, tá? Ele é à esquerda. Ele não vai ser justificado. Aqui, ó, você pode deixar o link, tá? Não tem problema. Esse acesso aqui, ele não é negrito. O que é negrito só é o título, tá? Então, ficaria assim. Aí, o próximo que você fosse pesquisar, seguiria a mesma ordem. Sobrenome, nome, aí data, título, disponível em, acesso em. Tem que pôr isso aqui, não adianta. Tem que pôr porque eles vão pesquisar da onde que você tirou aquela informação, tá? Então, dá para fazer manual? Dá. Mas também dá para fazer por aqui, mas tem que fazer essas alteraçõezinhas no final, quando você for citar
da internet. Da internet não pode, eles não aceitam se não tiver esse acesso em e nem disponível em. É de onde você tirou essa informação. Certo, gente? Dormiu não, né, Oliver? Por enquanto, não. Você sabe Agora que nas tava- próximas aulas eu não gato, não. Tá tudo filmando, né? Você dormir, você sabe que pega, hein? Se eu pegar, cara do Ah, céu. Gente, tudo certo por hoje, então? é, Tranquilo? Então chega, né? tudo tranquilo. Vamos torcer para normalizar tudo, para a gente poder voltar, né? Quem sabe dar tudo certo aí em breve, né? A gente está voltando aí com segurança. Então, olha, vou falar a verdade, não vejo a hora. Viu? Uma coisa, assim, a gente fala assim, nossa, eu queria tanto ter umas férias, mas essas férias estão durando demais. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Tá cômodo essa situação. Tá muito ruim. Já vai terminar. Ó, vou tirar foto de vocês, tá? Então, congela na sua melhor pose. Ó, 1, 2, 3. Obrigada, gente, por hoje. Até semana que vem. Se cuidem, juízo. E até semana que vem. Também. Qualquer coisa é só chamar, tá? Joia. Boa semana para todos. Tchau, boa semana. Tchau.